Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de História aqui do Alfa Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super evento. Sextou com S de senta e estuda, meu caro. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa saudosa história do Brasil, focado 100% na prova da ESA, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, se tiver história no seu edital, que contemple a história do Brasil, pode ficar conosco, porque vai valer muito a pena, tá bom? Meu aluno, manda para mim ali no nosso chatzinho de qual cidade, de qual estado você nos acompanha nesta tarde de sexta-feira. Manda para mim quais são os concursos que você está estudando, né? Se é somente para ESA, se é ESA SpaceX, se é ESA SpaceX Colégio Naval, se tem algum outro concurso também, manda tudo para mim no chatzinho para a gente ir interagindo, tranquilo? O nosso monitor online, o Felipe Messias, já mandando uma boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, galera. E agora, bora. Começando a trabalhar. Galerinha, só para que vocês entendam, tá? Só para que vocês entendam. Hoje nós vamos falar sobre história referente ao que nós conhecemos como história do Brasil, tá? Ah, professor, hoje não é história geral, não? Não. Hoje é somente história do Brasil, tá? Ah, mas por quê, professor? Porque na prova da ESA só cai história do Brasil. Então nós vamos focar em história do Brasil com vocês, tá bom? Professor, tá, já sei que é história do Brasil, mas qual é a parte? Meu aluno, a parte de história do Brasil que mais cai em provas. Qual é esta parte? O que nós chamamos de Brasil colônia, tá? A parte da história do Brasil que mais cai em prova é o Brasil colônia, então nós iremos abordar com você hoje exatamente esta partezinha da história. Vamos falar do Brasil colônia. Olha para mim, meu aluno, e deixa-me fazer uma intervenção já a priori. Professor, hoje nós vamos ver todo o Brasil colônia? Meu aluno, não dá para ver todo o Brasil colônia em uma aula de 1h30. Não dá. Então, hoje nós veremos todo o processo de consolidação política e administrativa do Brasil colônia. Hoje nós veremos aqui a premissa da mão de obra, a base dos principais ciclos econômicos, esta partezinha do Brasil colonial que despenca nas provas, tanto nas provas para as carreiras militares, quanto também nos concursos públicos que cobram a parte de história do Brasil. Ah, sério, professor? Sério. Então, meu aluno, já vai chegando, já vai deixando aqui o seu like para fortalecer o nosso evento, já vai compartilhando aí, vai chamando todo mundo, manda para todos os grupos, chama a geral para a gente subir nossa audiência e, obviamente, cada vez mais ter mais aulas aqui para vocês. Tranquilo? Vamos, então, começar a trabalhar. Já sabemos qual é a fragmentação do conteúdo. Agora, deixe-me colocar aqui. Quando a gente fala de Brasil colônia, eu sempre trabalho nessa ótica. O Brasil colônia vai de 1500 a 1822, sem muita novidade, Porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos uma fragmentação historiográfica aqui no Brasil colônia, tá? Sério, professor? Sério.
Que divisão é essa? Me ajuda aí. Eu tenho a chamada fase pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, e eu tenho a fase que nós chamamos de período colonial, tá? É assim que as provas cobram, que esta vai de 1530 a 1822. Professor, esta é uma fragmentação. É uma fragmentação, mas é a única? Olha aqui para mim. Não é a única fragmentação do Brasil colônia. Essa é uma das possibilidades de fragmentação do Brasil colônia, aonde nós fracionamos em fase pré-colonial, quando o português ainda não tinha o ímpeto, o interesse, o foco de explorar o Brasil, tá? Enquanto uma colônia de povoamento. E eu tenho, após o 1530 e a posteriori, até o 1822, o período colonial. E aí, no período colonial, sim, eu tenho a estruturação base do Brasil colonial, a formação de uma colônia de exploração, a busca por recursos. Ah, então tá bom. Mas, professor, dentro do Brasil, no período colonial, tem algumas fragmentações importantes que nem todo mundo tem em mente? Tem. Você vai explicar, professor? Vou sim. Então, vem aqui, só para que você entenda. Dentro destas fragmentações do Brasil colonial, nós temos algumas divisões bem pertinentes, tá? A primeira já é aqui entre 1580 e 1640. Professor, o que nós temos entre o 1580 e o 1640? A chamada União Ibérica, tá? Então, aqui, neste recorte temporal, eu tenho basicamente a Espanha controlando tanto Portugal quanto a Espanha. E aí o Brasil vai na onda. Eu tenho ainda uma divisão entre o 1750 e o 1777, que nós chamamos de período pombalino, que é aquele momento em que tínhamos no Brasil o conhecido Marquês de Pombal, né? Nesta época aqui nós temos a formação de um primeiro governo de um déspota. O Marquês de Pombal, ele era um déspota esclarecido. Você está brincando, professor? Não. E eu tenho a terceira divisão, que vai de 1808 a 1821. Não é 22, não, é a 21. O chamado período joanino. Que isso, professor? É a época em que Dom João VI esteve aqui no Brasil. Ah, tá. E ele esteve no Brasil por quê? Fugindo de Napoleão Bonaparte, tá? Fugindo da França. Lá em 1806, foi edificado pela França o bloqueio continental. O bloqueio continental proibia todo e qualquer país europeu de negociar com a Inglaterra. E aí, Dom João VI rompe o bloqueio continental no final de 1807 e volta a negociar com a Inglaterra, que era ali a sua grande parceira econômica, vale ressaltar. E aí a família real portuguesa vem para o Brasil em 1807, no finalzinho do ano, chegando aqui em 1808. Por isso, o período joanino. Professor, estas três divisões, elas são importantes? Elas são importantes. E são micro
fragmentações do nosso período colonial, tá? Ah, então, professor, vou ficar atento aí a estas fragmentações. Por favor, meu aluno, fique muito atento a estas fragmentações. É de suma importância que você tenha esta cronologia bem definidinha. Tranquilo, sem novidade, né? Fala comigo no chatzinho aí se você lembrava destas fragmentações a priori do Brasil colônia. Fala comigo no chatzinho aí, só para a gente poder se familiarizar. Belezinha? Você não falou comigo ainda. Você está me acompanhando da onde? Qual é a sua cidade? Qual é o seu estado? Manda aí pra gente. E agora, deixe-me fazer um pedido a você. Tá vendo este QR Code aqui? Esse aqui? Aponta a câmera do seu celular para ele, aponte a câmera do seu celular para ele e conheça o Arraial Fartano, tá? Estamos com promoções juninas sensacionais, então dá uma olhadinha porque vai valer a pena, beleza? Agora chega de merchan e vamos ao trabalho, né? Já apresentei a vocês aqui uma pequena, olha só, uma pequena cronologia. Uma pequena cronologia, tá? Ah, mas professor, isso é importante? Muito importante, tá bom? E aí, vamos lá, dando sequência. Antes, olha lá, o Tony Sargento é de Cupira, Pernambuco. A Vanessa Maria é de Camaçari, Bahia. Show de bola. Galerinha aí chegando, chegando. Fique à vontade para participar, para mandar as suas dúvidas. Este momento é inteiramente seu. Eu estou aqui para atendê-los, tá? Então, não fica com dúvida, não. Qualquer inquietação que você tenha, pode mandar mensagem para que eu lhe atenda. Vai ser sempre uma satisfação tirar todas as suas dúvidas. Olha lá o Paulo César, São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas, o Luiz Gustavo de João Pessoa, na Paraíba. Show, show, show. Bora então? Bora dar sequência? Já temos a cronologia, ok? Agora, vamos começar a trabalhar especificamente as etapas deste Brasil colônia. Então, deixe-me colocar aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho o chamado período pré-colonial. Então, no período pré-colonial, entre 1500 e 1530, eu tenho algumas características. Professor, quais? No período pré-colonial, Portugal ainda não visava explorar todos os recursos econômicos da sua nova colônia. Ó, preste muita atenção agora. Neste período pré-colonial, o que Portugal estava fazendo com o Brasil? O Brasil era utilizado como um entreposto comercial. Professor, como assim? Estou meio perdido. Calma, calma. Olha aqui para mim. Na primeira fase do Brasil colônia, nesta fase que nós chamamos de pré-colonial, Portugal usa a sua nova colônia apenas como um entreposto de cargas. Professor, como assim um entreposto de cargas? Portugal sai da Europa, deixe-me desenhar para você.
Deixe-me desenhar para você. Imaginemos que aqui eu tenho a Europa. Ok? Show de bola. Aqui eu tenho a América. Aqui eu tenho a África. E aqui nós temos a Ásia e as Índias. O que Portugal faz num primeiro momento? Olha que interessante. Portugal sai da Europa, vem para a América, no caso, no Brasil em especial no Brasil. Do Brasil, ele circunda a África e chega à Ásia. Este é o fluxo. Por quê, professor? Porque o lucro estava nas Índias. E aí, quando ele retorna da Ásia, é o mesmo fluxo. Ele para no Brasil, reabastece as caravelas e volta para a Europa. Professor, neste primeiro momento, então, Portugal não olha para o Brasil com um potencial de alta lucratividade? Não. Nesse primeiro momento, sabe qual é a preocupação portuguesa? Qual é o objetivo de Portugal? De forma muito consistente, Portugal queria retornar o comércio com a Ásia, com a Índia. Ah, é, professor? É o caminho das Índias? Sim. Por que que Portugal tinha este interesse na ocasião? Olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu olho para a Europa, de forma muito consistente, preste muita atenção, a Europa comercializava muitos recursos, muitos produtos com o Oriente, com a Ásia. Estes produtos, como eles chegavam à Europa? Pelo Estreito de Bósforo. E, professor, não sei onde fica. Sabe não? Então, olha aqui, olha aqui. O Estreito de Bósforo fica aqui, ó. Preste muita atenção. Europa, Ásia. Esta regiãozinha aqui é o que nós chamamos de Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo é a parte que interliga a Europa e a Ásia. Aqui, hoje, nós temos uma ponte. Sério? Sério. Hoje, a cidade que forma essa ponte é Istambul. Na ocasião, eu tinha quem? Aqui. Constantinopla. Então, até 1454, a Europa recebia mercadorias por Bósforo, ó, por este estreito. Então, toda a mercadoria que abastecia a Europa passava por aqui, ó. Ó, o sentido. E aqui eu vou difundir esta mercadoria por toda a Europa. Europa, para quem não tem muita noção geográfica, aqui eu tenho a Europa, aqui eu tenho a Ásia. Ah, é? Aham. Constantinopla, que hoje nós conhecemos como Istambul, é a única cidade euroasiática. Ah, então, maravilha, professor. Essa é a estrutura base? Sim, essa é a estrutura base. Quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos em 1454, o que aconteceu? A Europa não tinha mais essa rota comercial. Então, não havia como chegar os produtos. É a partir disso, olha que spoiler que eu estou dando a você, que nós vamos vivenciar o que nós chamamos de processo de expansão marítima. Até o momento em que eu tenho a entrada de mercadorias por o Estreito de Bósforo, eu não tenho essa preocupação de navegar. Navegar não era preciso, né? Inclusive, havia-se lendas, mitos de que
se tinha monstros bíblicos de que a Terra era quadrada. Mas aí quando ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, a coisa muda de figura. E aí a gente começa a ver uma nova etapa. Professor, maravilha. Então, é dessa expansão marítima que a gente começa a visualizar o que nós chamamos de período pré-colonial? Sim. Show? Agora, deixe-me explicar mais alguns pontos para você. Temos aí a primeira característica de que o Brasil era usado apenas como entreposto comercial, ok? Isso aí já está muito interessante. Mas eu tenho que ressaltar mais um ponto. Qual o ponto, professor? Nessa chamada fase pré-colonial, eu tenho algumas características. Quais? Primeiro, Portugal, na ocasião, já é a nossa metrópole, tá? Portugal já é a nossa metrópole. Só que o que Portugal faz? Eu não vou entrar aqui no mérito de tratar de Tordesilhas ou bula intercoeteira. Não se faz necessário neste momento. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o que Portugal faz como metrópole na fase pré-colonial? Portugal vai ocupar apenas o quê? O nosso litoral. O nosso litoral. O litoral brasileiro. Sério, professor? Sério. Então, no primeiro momento, Portugal só ocupa o litoral brasileiro. Por quê? Naquela linha de usar o Brasil como um entreposto comercial, certo? E aí, o que eu faço no litoral? Primeira coisa, o abastecimento dos navios ou caravelas. Segunda coisa, a construção de pequenas feitorias. Sério, professor? Sério. Portugal vai construir algumas pequenas feitorias. Nada sofisticado, tá? Nada sofisticado. Apenas para conseguir explorar alguns recursos. Coisa simples, simples, sem grande inovação. Opa, professor, ok. O que mais? Portugal começa a extrair madeira. E aí eu tenho que ressaltar um ponto importante. Essa madeira não é qualquer madeira. Essa madeira é o nosso pau-brasil, tá? É o nosso pau-brasil. A extração deste pau-brasil, na fase pré-colonial, é feita com a chamada mão de obra vermelha. Certamente você já ouviu esse termo. Professor, o que seria essa tal mão de obra vermelha? Meu aluno, a mão de obra vermelha é basicamente a exploração do trabalho indígena. Sério, professor? Sério. E o índio brasileiro vai trabalhar para Portugal neste momento? Vai. Na premissa do chamado escambo, tá? Então, os portugueses davam quinquilharias aos indígenas e, em troca destas quinquilharias, basicamente, começa-se a explorar a madeira que nós chamamos de pau-brasil. Professor, se vier alguma coisa cobrando sobre o pau-brasil no período colonial, tem algum detalhe importante? Tem. Olha aqui para mim. A exploração do pau-brasil no período pré-colonial não era para usar a madeira em segmentos de construção,
Não. É simplesmente para utilizar a madeira para a extração do tom avermelhado. Sério, professor? Sério. O tom avermelhado. Caramba, professor, você está brincando? Não, não estou brincando. Estou falando sério. Eu tenho aqui a extração de madeira apenas para o tom avermelhado. É para uma pigmentação. E, professor, interessante. E aí eu tenho o escambo. Dá-se algumas quinquilharias ao indígena? Sim, a chamada mão de obra vermelha. Vale ressaltar ainda que esta mão de obra vermelha, olha só, foi a primeira forma de exploração do trabalho no Brasil, tá? Ah, professor, interessante isso, hein? É, muito interessante. E aí eu quero ressaltar mais um ponto. Neste momento em que eu tenho a fase chamada de pré-colonial, eu preciso ressaltar mais um aspecto. Qual? A ausência de infraestrutura por parte portuguesa. Aqui, na nossa fase pré-colonial, entre 1500 e 1530, Portugal não traz nenhum ímpeto de promover uma estruturação, tá? Simplesmente Portugal explora o litoralzinho para o abastecimento das suas caravelas e a então chegada às Índias. Sério, professor? Sério. É só isso que Portugal queria na ocasião. Ah, então beleza, professor. E por que Portugal não explorava mais? E eu vou dizer a você, e melhor, o litoral na ocasião, por um motivo óbvio. Qual é esse motivo óbvio, professor? Porque, meu aluno, Portugal ainda tinha muita lucratividade com a Índia. Então, enquanto a Índia prosperava economicamente, ela vai ser mantida. Lembra de um detalhe: até 1453, a Europa era abastecida pelo Estreito de Bósforo. Após a queda de Constantinopla, sendo tomada pelos turcos otomanos, após 1454, quando já está fechado o Estreito de Bósforo, é que o europeu começa a buscar a chamada expansão marítima. Até então, eu só quero negócio com a Ásia. O Oriente era muito lucrativo. Tranquilo isso? Sem novidade, né? E aí eu tenho que ressaltar algumas coisas. Ah, quais coisas, professor? A nomenclatura deste novo país, do Brasil, que não foi descoberto, mas sim encontrado. Como assim, professor? Quando a gente olha para o Brasil, Pero Vaz de Caminhas e o mestre João produziram, a partir ali de maio de 1500, algumas nomenclaturas. Então, o Brasil foi chamado de terra de Vera Cruz, o Brasil foi chamado de terra dos papagaios, o Brasil foi chamado de terra de Santa Cruz, até que o Brasil tornou-se Brasil. Ah, é, professor? Sim.
Várias nomenclaturas foram dadas ao Brasil antes do nome Brasil. Então, é comum se aparecer terra de Vera Cruz, terra dos papagaios ou terra de Santa Cruz. Tá tudo bem, tá tudo normal. Ah, então tudo bem. Antes do nome Brasil, houve outras nomenclaturas. Tá. Maravilha, professor. E agora eu vou trazer uma premissa que eu quero desmistificar um processo. Qual processo, professor? Olha só. Lembra que eu disse que na extração do pau-brasil nós tivemos o nosso primeiro ciclo econômico, certo? Então eu vou até colocar aqui para você, ó. O nosso ciclo econômico do chamado pau-brasil. Professor, esse ciclo econômico não foi muito lucrativo, certo? Né? Não foi muito lucrativo, não. Não. Ah, é? É. Por quê? Primeiro, este ciclo do pau-brasil, ele ocorreu na fase que nós chamamos de pré-colonial. Nessa fase pré-colonial, eu tive aqui o uso da mão de obra indígena. E aí eu quero que você perceba um senão. Qual, professor? A mão de obra indígena, que é a chamada mão de obra vermelha, ela não promove grandes lucros para a metrópole. Professor, por que é que a mão de obra vermelha, essa mão de obra indígena, não promove grandes lucros para a metrópole? Deixe-me explicar. Ela não promove grandes lucros pelo seguinte motivo. Esta mão de obra indígena é uma mão de obra local. Se ela é local, o que eu tenho? Basicamente, uma dominação. Ah, fiz a dominação, ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar. Então, eu não tenho um comércio ativo aqui no que tange a mão de obra indígena. Não há comércio. Sério, professor? Sério. Não há comércio. Se não há comércio, há pouca lucratividade, concorda comigo? Então, a mão de obra indígena, ela não vai prosperar no Brasil. Por quê? Porque não trazia muitos lucros para a metrópole. E o objetivo clássico da metrópole é a busca por lucratividade. Ah, é? É, sem mais. A metrópole queria dinheiro, lucro, business. Ah, professor, então é melhor a mão de obra escrava, a mão de obra negra? Claro que sim. A mão de obra negra, essa sim, ela é muito, eu disse, muito lucrativa. E ela é muito lucrativa por quais fatores? 2 fatores. Fator 1, o negro, ele foi retirado do seu continente, da África, e foi trazido ao Brasil. Lá na África, o negro, ele foi conquistado, ele foi dominado e negociado, ele tornou-se uma mercadoria, certo? Certo. O português pega esse negro na África e traz para o Brasil. Então, o tráfico negreiro foi uma das maiores fontes de lucro do Brasil colônia. Então, deixe-me colocar essa observação aqui, ó. Preste atenção neste box. Ó. Uma observação. Qual observação?
O tráfico negreiro foi muito lucrativo no Brasil colônia, tá? Ah, professor, mas continua também no Brasil Império. Sim, no Brasil Império eu também tenho esse ímpeto de exploração da mão de obra africana no Brasil. Mas no que tange ao Brasil colônia, é uma das maiores fontes de lucro. E aí, um mito foi criado sobre esse índio. Por que que a mão de obra indígena não foi para frente? Não é porque o indígena era vagabundo ou coisa do tipo, não. Isso é um tremendo absurdo. E tem muita gente que acredita nestes absurdos. E hoje nós vamos desmistificar estes absurdos. Ah, é? É. Por que que a mão de obra indígena não promovia grandes lucros? Fator 1, o indígena conhece o relevo. Logo, ele consegue promover com maior facilidade a fuga. Opa, interessante, hein, professor? É. Fator 2. O indígena seria dominado. Se ele é dominado, eu não tenho comércio. Se eu não tenho comércio, não dá lucro. E o fator 3, o indígena não estava habituado ao trabalho forçado. Sério? Sério. E aí, olha aqui para mim. O africano, por sua vez, ele já estava familiarizado com a escravidão na África. Como assim, professor? Olha aqui para mim, preste muita atenção, preste muita atenção. Não é que na África o negro ele já era vendido, não havia a ideia de objetificação, não, isso não acontece na África. Mas na África havia-se muitas rivalidades, conflitos tribais. Sério, sério. Estes conflitos tribais ocorriam com recorrência no continente africano. Quando uma tribo vencia a outra e dominava alguns membros, estes indivíduos eles eram escravizados até que fossem aculturados aos moldes da nova tribo, para aí sim fazerem parte de um novo grupo. Ah, ok, professor. E aí, enquanto eles eram escravizados, dominados na ocasião, obviamente, eu tenho essa premissa de alguns trabalhos forçados que se era feito. Então, de forma muito consistente, nós temos essa formatação, nós temos esta organização a priori. Ah, então, professor, o africano, ele já tem algumas características de escravidão, de ser escravizado dentro do locus africano? Sim, mas entenda, olha aqui para mim. Isso não tem nada a ver com a objetificação do indivíduo, tá? A objetificação, a coisificação do negro só acontece quando o português chega à África e o compra. Aí ele tornou-se um objeto. Sério? Sério. Antes, dentro da cultura africana, ele era escravizado por um curto espaço de tempo, até ser reinserido e aculturado aos moldes da nova tribo. Ah, é? É. O português vai incentivar as rivalidades tribais no continente africano a fim de ampliar os seus lucros. Não é possível, pois bem, é possível sim. Isso
aconteceu no processo de colonização do Brasil. Após meados do século XVI, o africano foi trazido para o Brasil para ser obrigado ao trabalho forçado, para ser escravizado. Mas não só porque ele era acostumado a isso, não, mas porque o europeu queria lucrar de todas as formas. Então, eu lucro desde a venda do negro. Sério? Sério. Tranquilo até aqui, meu aluno? Fala comigo aqui no chatzinho. Olá, o Lucão. Monitores, material, ok. Galerinha, você que ainda não fez o download do material, o material está disponível lá na nossa plataforma, tá? Lucão acabou de mandar aí. Entra lá na nossa aba de eventos, clica no nosso evento, faça o login e o download do materialzinho de acompanhamento que eu preparei para vocês, tá? Ah, é? É. Então, tá tranquilinho. Manda para mim o feedbackzinho de vocês e faça como a Luana aí pediu, deixa o like. Galerinha, bora, deixando o like, compartilhando o nosso evento e mandando o seu feedback. Manda aí se você está acompanhando bem, se tá tudo tranquilo, porque eu preciso desse feedback de vocês no nosso chatzinho aí e os nossos monitores também. Então, por favor, manda aí o feedback de vocês, se vocês estão acompanhando bem, se tá tudo de buenas, porque se tiver tudo bem, já vamos acelerar, já vamos dar continuidade com o nosso conteúdo. Agora que nós já vimos aí este estreito sobre a fase pré-colonial, sobre o nosso primeiro pseudo-ciclo econômico, que foi o ciclo do pau-brasil na fase pré-colonial. Antes, deixe-me ressaltar um ponto. Neste ciclo econômico, na fase pré-colonial, o pau-brasil, ele era utilizado na Europa apenas para a pigmentação, tá? A pigmentação, para a extração daquele tom avermelhado da madeira. Sério, professor? Sério. Então, lembra sempre disso. Qualquer pergunta que solicitar e perguntar sobre o pau-brasil na fase pré-colonial, lembra sempre. Fase pré-colonial, o uso do pau-brasil, o uso da madeira, é somente para a extração do tom avermelhado, ok? Isso já foi questão de prova, então a gente não pode cochilar, não. Eu não uso o pau-brasil para outras coisas na fase pré-colonial. É pura e simplesmente extração da pigmentação avermelhada de sua madeira. Tranquilinho isso para você, meu aluno? Sem novidade? Agora que nós já temos aí essa estrutura base, vamos começar a falar do quê? Da fase colonial. Sério, professor? Sério. Da fase colonial do nosso Brasil. Então, vem aqui comigo. Preste muita atenção. Quando nós falamos de Brasil, colônia, que será basicamente todo o restante da nossa aula, eu estou referindo-me a um período que vai de 1530 a 1822. Isso aqui tudo é Brasil colônia. Tudo isso é Brasil colônia, sem exceção, tá? Ok, professor, beleza. Por que que forma-se o Brasil colônia? Eu vou demarcar aqui. A partir da terceira década do século XVI, começou a ocorrer uma série de invasões na colônia
portuguesa na América. Quando você lê colônia portuguesa na América, lembre-se que eu estou falando, referindo-me do Brasil. O Brasil que na ocasião tem o rótulo de ser uma colônia. Professor, ok. Eu já sei então que o Brasil é uma colônia. Qual é a função do Brasil enquanto colônia? De forma muito direta, de forma muito consistente. O Brasil é uma colônia de quem? De Portugal. Na ocasião, Portugal aplica, assim como outras nações europeias, o que nós chamamos de pacto colonial. Este pacto colonial tem como preceito o uso do que nós conhecemos como mercantilismo. Então, o Brasil, enquanto colônia, ele foi edificado para ser explorado. Então, entenda só, o Brasil colônia vai ter a sua formação de uma colônia de exploração. E, professor, como é que fica isso? Uma colônia de exploração. Básico. A colônia de exploração tem um único viés: fornecer lucro para a sua metrópole. Então, a todo custo e a todo preço, Portugal quer lucrar sobre o Brasil. Essa é uma característica norteadora do processo de colonização, tá? O processo de colonização tem este interim. E o Brasil, ao longo de todo o período colonial, o Brasil foi visto como uma colônia de exploração. Colônia de exploração, eu não tenho o ímpeto desenvolvimentista. Então, Portugal não quer edificar grande infraestrutura. Portugal quer extrair as riquezas. Portugal quer isso aqui, ó, grana, business, lucro. Portugal não tem outro interesse a não ser a busca primitiva pelo lucro sobre o Brasil. Ah, então beleza, professor. E por que ele veio para o Brasil, colônia, a partir de 1530? Deixe-me ressaltar. Lembra que eu mencionei há pouco a face das invasões? O que acontece? As invasões motivaram Portugal a iniciar uma nova fase de ocupação em sua colônia. Só que esta ocupação não tem um viés estrutural. Esta ocupação vem na linha da chamada demarcação do seu território, tá? Ah, é, professor? Sim. Este território que foi entregue a Portugal, quando, meu aluno? No chamado Tratado de Tordesilhas. Lembro-me como se fosse hoje, em 1494, o Papa Alexandre VI,
define a divisão do chamado Novo Mundo entre Portugal e Espanha. À esquerda, terras espanholas, à direita, terras portuguesas. Sério isso, professor? Sério. Na ocasião, quais países estavam ali com um ímpeto de dominação básico? Nós temos a França, muito forte na ocasião, visando ali uma dominação, querendo consolidar e explorar o território que por direito é de Portugal. Nós temos também a própria Inglaterra com alguns ímpetos de ocupação. Ah, professor, então eu tenho alguns países europeus querendo o território que é de Portugal, seguindo a premissa do Tratado de Tordesilhas? Sim, exatamente isso. Então, Portugal precisa ocupar o território para demarcar estruturalmente, bom, aqui eu estou presente, e sem mais. Ah, ok, professor. Então, é a partir de 1530 que a gente começa a ver um processo de ocupação do Brasil, mas num viés exploratório. Deixe-me até anotar isso para você. Ó, esta ocupação, preste muita atenção, eu já falei uma vez. Esta ocupação tem o viés, ó, exploratório. Sério, professor? Sério. O que é este viés exploratório? A busca por recursos naturais e metais. Ao longo dos primeiros 300 anos da ocupação brasileira, nós tivemos uma visão na qual os portugueses queriam pegar nossos recursos e zarpar. Eu não tenho um interim vinculado ao quê? A promover uma estruturação sistêmica, a promover uma estruturação organizada. Não, isso não acontece. Simplesmente o português vai levar recurso embora, o português vai levar nossas riquezas. E aí eu tenho mais uma premissa, que é o chamado exclusivo metropolitano. O que isso significa, professor? Que somente caravelas portuguesas podem aportar no território brasileiro. Eita, professor, você deve estar brincando. Não, estou falando sério. E aí, obviamente, a premissa é simples, né? A premissa é simples. Nós temos uma ocupação sistêmica de outros países, Portugal não quer ficar para trás, começa a formatação política. Sério? Sério. E agora eu quero que você acompanhe comigo de forma bem detalhada, Preste muita atenção. Isso aqui é questão de prova. Eu vou demarcar aqui para você o seguinte: a formação política do Brasil. Professor, formação política do Brasil? A formação política do Brasil, nós vamos enxergá-la em 3 datações, que são bem conceituais, diga-se de passagem. Sério, professor? Sério. Eu tenho 1532, eu tenho 1534
eu tenho o 1548/49. Professor, o que nós temos em cada uma destas datações? Em 32, a formação da primeira Câmara Municipal, tá? A Câmara Municipal de São Vicente. Na ocasião, quem vem cuidar da Câmara Municipal de São Vicente, litoral paulista, é o senhor Martim Afonso de Souza. Olha a data, 1532. Essa data ela é muito importante para a história do Brasil. Em 1534, eu tenho a formação das chamadas capitanias hereditárias. Opa, professor, o que é isso? Basicamente, a divisão do Brasil em faixas de terra. Deixe-me ressaltar aqui um detalhe de relevância. Estas faixas de terra iam do litoral ao limite de Tordesilhas. Sério, professor? Sério. Ah, maravilha. Show de bola. Essa estrutura é muito importante, sim. Das capitanias hereditárias vão surgir as chamadas sesmarias, que foram as doações de terras que o capitão donatário possibilitou. Eu quero que você olhe para mim agora. Existe muitas divergências no que tange a quantidade de capitanias hereditárias. São 14, são 15. Meu aluno, isso para a gente tem pouquíssima relevância, tá? Para sua prova, leva a premissa de que nós tínhamos 14 capitanias hereditárias com 12 donatários. Haviam alguns donatários com 2 capitanias. Então beleza, vou levar para a prova. É isso, sem novidade. O que importa é entender esta imagem aqui. Olha só. Eu vou desenhar para você de forma bem legal. Deixe-me pegar uma caneta roxa. Aqui eu tenho o território que ficou para o Brasil, certo? Aqui eu tenho a linha imaginária de Tordesilhas. Ó. Aqui eu tenho a linha de Tordesilhas. Tá aqui, ó. O que se faz com as capitanias hereditárias? Lembra? Eu disse que foram faixas de terra. Cada faixa dessa é uma capitania hereditária, que vai ter ali o seu donatário, que por vezes nem chegou ao Brasil. Qual é a ideia? A ocupação. Então, perceba, com a formação das capitanias hereditárias, Portugal vai ter aquela premissa de pseudo-ocupação do território brasileiro, né? Mas teve donatário que nem chegou a pisar no Brasil. Beleza, teve sim, mas tá ali, tá fragmentado. Então você começa a expulsar pseudos invasores. Show de bola, professor. Maravilha. Vou ficar atento a isso. Por favor. E aí eu tenho em 48/49 a terceira divisão da nossa formatação política de grande relevância, né? Aqui o checklist. O que eu tenho aqui, professor? O chamado
governo geral. O governo geral, que tem como primeiro governador Tomé de Souza. Sério, professor? Sério. Professor, quando eu falo de governo geral, o que eu preciso lembrar de forma sistêmica? O governo geral, olha aqui, ele possui uma ideia de centralização político administrativo, na figura do primeiro governador geral, que foi Tomé de Souza, certo? E, ok, professor, maravilha, até aí, tô bem. O governo geral, ele possui fragmentação. Então, nós temos 3 novos cargos que ajudam o governo geral. Quais são estes cargos? Eu tenho o capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor. Que isso, professor? O capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor, eles têm a função de organizar a política, a economia e a segurança do Brasil. Colônia. Eu tenho o capitão-mor, que tem qual função? É responsável pela defesa da colônia, auxiliando quem? O governador geral. Quem é o governador geral na ocasião, neste momento, primeiro? Tomé de Souza. Ok, o capitão-mor promove a defesa. Quem é o provedor-mor? O provedor-mor é responsável pela arrecadação e administração financeira. Corrobora com o governador-geral no processo de administração econômica da colônia. E eu tenho o ouvidor-mor, que era o responsável por assuntos ligados à justiça e pela imposição das leis na colônia. Professor, esta estrutura, ela é funcional? É funcional. Ela é básica? Ela é básica. Ah, então eu tenho aqui um viés organizacional bem efetivo? Sim. É a primeira experiência política administrativa centralizada do Brasil colônia. Ah, então, deixe-me ver se eu entendi. É a partir desta organização que nós vamos ter o Brasil se situando economicamente? Sim, tá? Detalhe importante que eu devo ressaltar a você. É a partir do governo geral que você começa a visualizar uma entrada maciça da mão de obra negra e da edificação consistente do nosso primeiro grande ciclo econômico, o ciclo do açúcar. Sério, professor? Sério. Sério e seríssimo. Ah, então, professor, vou ficar muito atento a isso. Por favor, por favor. Tranquilo isso? De boa? Agora você já sabe, o Brasil já possui aqui uma formatação política. Está organizado. Mas isso não foi o suficiente para conter o quê? As invasões. Sério, professor? Sério. Mesmo com essa organização, eu ainda tenho invasões. O sistema de sesmarias, tá? Ele perdurou mais tempo do que as capitanias hereditárias, tá? O que é esse sistema, professor?
A fragmentação, a doação de terras visando o quê? Uma ocupação e uma exploração. Tranquilo isso para você? Agora eu quero trazer um assunto muito pertinente e que pouca gente aborda. Que assunto, professor? Você já deve ter ouvido falar vagamente da chamada França Antártica. Fala comigo no chatzinho aí se você já ouviu falar da chamada França Antártica. Fala comigo aí no chatzinho. Diz para mim quem conhece ou já ouviu falar da França Antártica. Professor, o que temos para falar da França Antártica? Preste muita atenção agora, meu caro. Quando nós falamos de França Antártica, eu tenho a seguinte característica, que é muito importante, diga-se de passagem, tá? A data é 1555. Em 1555, houve, olha isso, houve a formação de uma colônia francesa na região da Bahia do Rio de Janeiro. Olha isso, olha isso. A formação dessa colônia francesa na região da Bahia do Rio de Janeiro, que até então nós conhecíamos como Baía de Guanabara, faz o seguinte: a França demonstra a sua força. A França demonstra-se ali muito forte. Estes franceses, na ocasião, vão buscar alianças. Ó, essa colônia francesa, ela vai se situar na ocasião porque os franceses fizeram uma aliança com os indígenas tamoios. Sério? Sério. Os indígenas tamoios, eles eram da etnia Tupinambá. E aí, professor, como é que fica isso? Os franceses ocuparam esta Bahia no Rio de Janeiro. Lembrando, na ocasião, a nossa capital está no Nordeste, tá? Está em Salvador. E eles começaram a liderar ofensivas frente aos portugueses. Você está brincando, professor? Não. Então, entre 1555 e 1560, houve no Brasil a formação da França Antártica, que pode cair em sua prova. Sério? Sério. Professor, como que ela ruiu em 1560? Calma, deixe-me ressaltar. O que vai acontecer em 1560, nós tivemos o declínio da França Antártica. Professor, como? Havia a figura de um importante governador-geral no Brasil. Esse governador-geral, nós o chamávamos de Mendes Sá. E foi Mendes Sá, o governador-geral, responsável por expulsar os franceses e acabar com a França
Antártica. Professor, calma. Então quer dizer que na minha prova de História do Brasil, se vier a parte de colonização, pode aparecer este processo? Pode. Ó, em 1560, o governo geral de Mendes Sá expulsa os franceses. Tá bom, professor. E aí o que vai acontecer? Acabei com a França Antártica. Acabamos. A França perdeu a vontade de ocupar o Brasil? Não. Em 1594, houve mais uma ocupação dos franceses, dessa vez no Maranhão, que ficou conhecida como a França Equinocial. Sério, sério. Então vem aqui, olha só. Em 1594, nós tivemos no Brasil a formação do que nós chamamos de França Equinocial. Mas, professor, a França queria ocupar o Brasil? Queria ocupar o Brasil, tá? Professor, ok. Esta França Equinocial, na região do Maranhão. Foi mais duradoura dessa vez, porque em 1594 nós vivíamos a chamada União Ibérica. O que isso significa, professor? Entre o 1580 e o 1640, quem governa Portugal e as suas colônias é a Espanha, tá? Em especial, lembramos de Filipe II. Caramba, professor, é sério? Sério. E aí, eu vou ter a expulsão da França equinocial apenas em 1615. Então, tá aqui, ó. Somente em 1615, eu tenho, novamente, a expulsão francesa. E é aí, a partir disso, que nós vamos ver uma França se consolidando na Guiana, né? A formação da Guiana francesa. Ah, é, professor? Sim, mas a França foi um dos países europeus que mais deu trabalho no processo de colonização do Brasil. Eles queriam ficar com uma parcela do nosso território. Caraca, professor, que loucura isso, não? É. Isso acontece por quê? Porque o nosso ímpeto de colonização, ele foi muito lento. Ele foi muito devagar, devagar, devagar. Portugal foi devagando, de fato e deveras, sobre o nosso processo de colonização. Não houve ali uma infraestrutura, avanços sistêmicos. E quando não se tem isso, outros países se sentem no direito do quê? De fazer tentativas de ocupação, querendo lucro, que é um processo natural. A busca por lucro é uma tendência, é uma realidade. Tranquilinho isso para você, meu aluno? De boa? Agora que nós temos aí esta formatação de núcleo político e algumas invasões francesas bem conceituais, eu quero falar basicamente do que? Da chegada dos jesuítas, para depois irmos para o viés econômico, para falar dos ciclos, o ciclo do açúcar e também o ciclo do ouro. Então, vem aqui comigo. Preste muita atenção, tá? Eu vou ressaltar aqui uma periodização. Qual periodização, professor? Para você ficar muito atento. Meados do século XVI. O que acontece em meados do século XVI? O início da vinda dos jesuítas.
Professor, por que é que os jesuítas vieram para o Brasil? Para efetivarem o nosso processo de colonização. Esse processo de colonização, eu tenho que ressaltar uma premissa. Qual premissa? Este processo de colonização, ele inicia-se com a catequização dos indígenas. Isso aqui é característico. Então, quando nós falamos de processo de colonização do Brasil, inegavelmente a companhia dos jesuítas, ela é essencial. Para quê? Para fazer uma mediação entre europeus e nativos, tá? Sério, professor? Sério. E, obviamente, a vinda dos jesuítas tem um viés religioso muito interessante, que é a expansão do catolicismo, que funcionou muito bem. Sério, professor? Sério. Olha para mim. A América Latina tem como padroeira Nossa Senhora. No Brasil, de Aparecida. No México, de Guadalupe. Ah, é? É. A padroeira da América Latina é Nossa Senhora. Então, a vinda dos jesuítas tem uma premissa de corroborar no processo de ocupação e de colonização do Brasil. Caramba, é. Em 1553, foi formado o Colégio dos Jesuítas na Bahia. Sério? Sério. E aí, obviamente, com a vinda dos jesuítas, um processo de pacificação, nós vamos começar a olhar para um Brasil sendo edificado em suas bases econômicas. Como assim, professor? Vem aqui. Os jesuítas vão estabelecer no Brasil o que nós chamamos de guerra justa. Professor, que isso? Os jesuítas vão dizer o seguinte: para se escravizar ou se dominar um indígena, precisa-se que ele seja hostil para com o homem branco. Se ele não for hostil, eu não posso dominá-lo. Sério? Sério. Essa é a premissa. Ah, então, show de bola. Em contrapartida, o jesuíta permite a escravidão negra. Então, preste atenção. O jesuíta protege o indígena, mas o mesmo jesuíta, olha só, eles aceitavam a escravidão negra. E aí, obviamente, nós precisamos ressaltar uma premissa. A escravidão negra, ela foi essencial na formação do nosso primeiro grande ciclo econômico. A escravidão negra foi essencial na montagem do que nós chamamos de ciclo do açúcar. Um detalhe muito importante eu quero ressaltar com você. Professor, que detalhe? O ciclo do açúcar não aconteceu em todo o Brasil. Não, negativo. O ciclo do açúcar, ele aconteceu no Nordeste brasileiro, tá? No Nordeste brasileiro. Em especial,
em uma capitania. Lembra das capitanias hereditárias? Né? Então, eu tive ali a capitania de Pernambuco. A única capitania a ter lucros de fato e de veras. Então, você já percebeu que a capitania hereditária no Brasil foi um fracasso. A única capitania hereditária a ter grande lucratividade foi a capitania de Pernambuco, com Duarte Coelho como grande donatário, e que produziu a cana-de-açúcar. Eita, professor, sério? Sério. Agora, para se ter uma capitania hereditária com o ciclo do açúcar, eu tenho que ter a montagem da fazenda do açúcar, certo? E agora eu vou estruturá-la para você. Olha só, preste muita atenção. Para se organizar o que nós chamamos de ciclo do açúcar, precisou-se montar as chamadas fazendas de engenho. Professor, o que nós temos nessas fazendas de engenho? Só para que você entenda. Eu tenho a Casa Grande, eu tenho a Senzala, eu tenho a Moenda, eu tenho a Caldeira, eu tenho as áreas de plantio. Isso aqui tudo é mantido por quem? Pelo trabalho escravo, tá? Na área de plantio, eu tenho a plantação da chamada cana de açúcar. Na Casa Grande, mora o senhor mais a sua família. Na senzala, ficam os escravos, que não moram, né? Eles sobrevivem. A moenda é o lugar onde vai ocorrer a moeção da cana. E na caldeira eu tenho o preparo do melaço. Essa é a estrutura. Mas para montar esta fazenda de engenho, precisava-se de investimento. Tanto financeiro, mais de maquinários. Portugal não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O dinheiro português foi gasto na expansão marítima. Este investimento das fazendas de engenho foi feito por um país europeu que já conhecia a cana-de-açúcar, a Holanda. Então, a Holanda vai financiar os engenhos e toda essa estrutura base. Sério, professor? Sério. Está aqui estruturado. É a Holanda que vai financiar toda esta estruturação. A Casa Grande, a senzala, a moenda, a caldeira, as áreas de plantio. E tudo isso motivado pelo trabalho escravo. Professor, então, o que acontece? A Holanda
vai ser muito privilegiada neste procedimento, né? É lógico. Só que o problema está aí. Na região do Nordeste, em Pernambuco, eu já tenho a seguinte premissa, olhando para essa estrutura, tá? Aqui estou falando de Pernambuco, porque é onde inicia esse ciclo. Na porção do litoral, eu tenho a cana. Mas no interior, eu já tenho o gado. Sério, professor? Sério. Olha para mim, meu aluno. A formação do nosso primeiro grande ciclo econômico, o ciclo do açúcar, no litoral nordestino, eu tenho o plantio e a formação das fazendas de engenho, bem organizadinhas. Mas, no interior, eu já tenho a produção do gado para o abastecimento. E quando eu falo de gado, eu estou falando da pecuária. Sério, professor? Sério. Visando o quê? O abastecimento do litoral. Então, aqui se molda o primeiro ciclo econômico, o ciclo do açúcar, que só vai declinar rapidamente, porque entre o 1580 e o 1640, o Brasil e Portugal foi governado por um espanhol. E a Espanha tinha uma rivalidade muito grande com a Holanda, porque a Holanda, a priori, era uma colônia espanhola, que conseguiu a sua emancipação. Sério, professor? Sério. Por este viés, a Espanha começa a fazer o quê? Cortes, vetos sobre a Holanda. Estes cortes, estes vetos, fizeram com que os holandeses dessem área do Brasil para a América Central, declinando o ciclo do açúcar no Brasil, dando espaço para o quê? Para o bandeirantismo e o nosso segundo grande ciclo econômico, que é o ciclo do ouro, mas que não vai dar tempo de falar hoje, então a gente já vai encerrando por aqui. Tranquilo, meu aluno? Fala comigo aí no chatzinho, acompanhou bem? Tá tudo de boa? Manda o seu feedback, manda o seu bizu para que eu possa atendê-lo. Mas antes disso, o que nós temos que fazer agora? O momento print. Vai lá. Printou? Marca lá o @alfaconcursos, o @pergunta pro Heitor, posta aí nas suas redes sociais para que a gente possa repostar você estudando conosco. E lembre-se sempre, qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição para ajudá-los. Beleza? Meu aluno, espero que você tenha aproveitado aí esta super aula de História do Brasil, falando da nossa face de colonização. Qualquer coisa é só nos procurar aí para mais ajuda. Um grande abraço a todos e antes, tá observando este QR Code aqui? Aponte a câmera do seu celular para ele e vai para a nossa super oferta, o Arraial Fartano. Estamos com preços inacreditáveis. Quer ser aprovado? Vem com a gente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, guerreiro!